Estamos de volta com o Judiciário em Evidência. Neste programa, vamos falar sobre o crescimento da participação feminina no Poder Judiciário e os avanços na legislação que têm assegurado proteção às mulheres vítimas de violência. Ao longo da história, a mulher vem assumindo o protagonismo e colaborando na construção de uma sociedade mais justa. É o exemplo da Lei Maria da Penha, resultado do esforço de uma cearense. Desde agosto de 2006, a lei protege mulheres da violência doméstica no Brasil. A luta é também para servir de inspiração. A primeira juíza do Brasil, a cearense Aurí Moura Costa, encorajou outras mulheres a seguir carreira na magistratura, antes exclusiva dos homens. E hoje, o Tribunal de Justiça do Ceará tem como presidente a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, a terceira mulher a ocupar o cargo em 147 anos. A participação feminina, tanto de servidoras quanto de magistradas, tem aumentado no Poder Judiciário. De acordo com o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 2019, as mulheres correspondem a 37,4% dos magistrados em atuação nos tribunais estaduais. A primeira a exercer a função, há 82 anos, foi uma cearense. 10 de fevereiro. Isso, então 1 e o 0, vai. Laís tem apenas 4 anos de idade e, aos poucos, aprende a escrever a própria história. Leopoldina Fernandes acompanha orgulhosa o desenvolvimento da primeira filha. Ela também é mãe da bebê Estela. Além de se dedicar à maternidade, Leopoldina é juíza cearense desde 2013. Assumiu a função na comarca de Ibicuitinga, passou por Itaitinga e atualmente é titular da primeira vara de Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. A inspiração para seguir carreira na magistratura veio de outra mulher. Minha mãe é juíza no Rio Grande do Norte há 38 anos. Ela costumava levar os filhos ao fórum, a gente conhecia o dia a dia. Eu a via trabalhando em casa nos processos. Sempre tive vontade e desejo de ser juíza. Acredito que também por influência, dela. E por ela desempenhar tão bem, gostar tanto do que faz, ser tão correta no que faz. Mas nem sempre a presença feminina foi comum na magistratura. Instalado em 3 de fevereiro de 1874 como Tribunal da Relação da Província do Ceará, o Tribunal de Justiça Estadual foi comandado por homens durante 65 anos. Aurí Moura Costa abriu as portas do judiciário para as mulheres no dia 31 de maio de 1939, ao se tornar a primeira juíza do Brasil. Ela também foi a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará. Aqui no TJCE, chegou à vice-presidência e foi diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Exerceu ainda a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A vida de Aurí Moura Costa é tema de livro que está sendo escrito pela desembargadora e pesquisadora Gisela Nunes da Costa. Eu a conheci e convivi com ela, entendeu? Ela é uma vanguarda, ela é uma bandeirante, ela abriu o caminho para a mulher ingressar na magistratura. O que ela fez pela sociedade, até hoje nós estamos batalhando. Ela foi uma mulher que teve uma visão prospectiva do futuro. Então, ela, à luz do direito, ela tentou resolver os problemas sociais. Por exemplo, a prostituição, o menor abandonado, e os presos. Apesar das mulheres terem ganhado mais espaço na magistratura ao longo do século XX, somente em 1986, o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará recebeu uma segunda desembargadora, Águeda Passos Rodrigues Martins. A magistrada também marcou história. Foi a primeira mulher a presidir o Poder Judiciário cearense. Entre os destaques da gestão de Águeda Passos está a instalação do Fórum das Turmas Recursais, que ficou conhecido como Tribunal do Povo. Na época, a magistrada já sentia a necessidade de oferecer um acolhimento diferenciado ao cidadão. Hoje, 22 anos depois, é uma mulher quem comanda os trabalhos por aqui e a humanização do serviço continua sendo prioridade. É próprio da mulher, sem a gente aqui falar em antagonismos de gêneros, mas a gente tem que reconhecer que existe essa sensibilidade maior por parte da mulher.
inclusive por parte da mulher do Poder Judiciário. Então, o Fórum das Turmas Recursais é um local onde muitas magistradas já passaram, inclusive no cargo de direção, né, doutora Cirlei? Isso. Começou a autonomia, né, da turma recursal, juntamente com a administração da doutora Ana Cristina, que hoje, inclusive, é diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Nós tivemos também a doutora Geritza, doutora Mônica, né, e recentemente eu assumi a direção do Fórum das Turmas Recursais. Na turma recursal, antes havia apenas mandatos. As pessoas passavam um período e eram substituídas por outros que eram designados. E no momento em que nós ingressamos, nós passamos a ser titulares. Então, era um momento de reestruturação. E foi um momento de estabelecer a forma das turmas recursais, como ela seria, de que forma ela queria ser vista, reconhecida, como deveria ser o nosso trabalho. Então, a gente foi se construindo e construindo a partir desse olhar, assim, humanizado. A gente vê que esse caminho, hoje, ele é definitivo, né? Ele é sem volta, porque a mulher vem deixando sua marca, com a sua força, perseverança, o seu olhar, sua sensibilidade, sem deixar de ser forte. Águeda Passos comandou o Judiciário Estadual de janeiro de 1999 a janeiro de 2001. 2 anos após a gestão da primeira presidente mulher, em 2003, Cristiane Sobral começou a trabalhar no Judiciário. Na época, a participação de servidoras em cargos de chefia também era reduzida, cenário que tem mudado ao longo de quase 2 décadas. Hoje, diretora da assessoria de precatórios, ela foi consultora jurídica e se orgulha de ter sido a primeira secretária-geral do TJCE. Mais do que orgulho, é gratidão. Gratidão pela oportunidade, pelo reconhecimento do trabalho, né, e pela confiança que foi atribuída. Eu sempre acreditei muito na força do trabalho e na meritocracia. E eu acho que, na verdade, acabamos por inspirar outras mulheres. Em 2015, Cristiane Sobral viu uma segunda mulher chegar ao cargo mais alto do tribunal, a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Foi durante a gestão dela que o Ceará sediou o lançamento da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, com a presença da então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Iracema Vale ainda iniciou as tratativas para a instalação da Casa da Mulher Brasileira e implantou o projeto Um Novo Caminhar, que oferece oportunidade de emprego a vítimas de violência doméstica. A atuação no Ceará a levou até Brasília. Foi a primeira desembargadora cearense a se tornar conselheira do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido ouvidora geral. Ocupou também a função de juiz auxiliar da presidência do CNJ. E no dia 29 de janeiro de 2021, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira assumiu a presidência do Poder Judiciário cearense. Muita emoção após 34 anos de exercício na magistratura, chegar à frente da instituição na qualidade de presidente é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Sucedeu o desembargador Washington, mas confiante no nosso planejamento e todas as metas que já foram trabalhadas, com certeza, com a ajuda de todos, nós daremos o melhor à sociedade cearense. Uma sociedade justa precisa acabar com a violência contra a mulher. Uma conquista histórica é a Lei Maria da Penha. A partir dela, o Judiciário cearense oferece o devido acolhimento às vítimas e desenvolve uma série de ações preventivas. Eu sofri abuso na infância do meu padrasto, né? Vivi esse relacionamento de uma família muito desestruturada. E quando eu tinha 14 anos, eu conheci meu ex-marido e casei quando eu tinha 15. E a construção desse relacionamento, desde o início, foi de um relacionamento de dependência, um relacionamento abusivo, né? Hoje, com 35 anos e 2 filhos, a promotora de vendas Muriel Damasceno relata os momentos de tensão que persistiram por mais de 15 anos de uma união regada pelo medo. Medo de sair de casa para trabalhar, medo de abrir o portão. Muitas vezes eu levantei para abrir o portão chorando muito. Perseguida, violentada emocionalmente, silenciada por idas e vindas no relacionamento, depois de várias feridas na alma, ela conseguiu se libertar.
quando você tem independência financeira, emocional, psicológica, você tende a tomar as providências de uma maneira mais rápida. E quando eu comecei a entender isso, eu resolvi que eu queria me separar. Mesmo com sequelas, Muriel vai conseguindo virar essa página da vida. Casou-se novamente e hoje... Eu sou muito feliz com todas as escolhas que eu fiz, né? A vida que eu tenho hoje, para mim, ela é uma dádiva de Deus, realmente, né? Eu diferente de outras pessoas, eu não virei uma estatística negativa, né? A história de Muriel soma-se à história de várias mulheres no Brasil. Quando ela descobriu que a Lei Maria da Penha podia ajudá-la, foi um divisor de águas. E é esse estado de consciência sobre o que é violência doméstica que faz com que você feche o ciclo. Violência física, moral, patrimonial e sexual fazem parte desse ciclo da violência doméstica. Então o Poder Judiciário ele vem com esse apoio, com a Lei Maria da Penha e com o apoio de outras instituições, dá essa consciência para que as mulheres fechem esse ciclo da violência doméstica. A lei que encoraja as vítimas a denunciar os agressores que cometem crimes, muitas vezes silenciados entre quatro paredes, é um marco na legislação, mas nem sempre foi assim. Antes da lei, a maioria dos agressores respondia aos processos em liberdade, sem grandes consequências. Os casos de violência doméstica eram julgados em juizados especiais criminais, responsáveis por crimes de menor potencial ofensivo. Hoje, para garantir a aplicação da lei, existem instrumentos como a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, além de magistrados e uma equipe multidisciplinar nos juizados especializados. O Ceará possui 3 juizados da mulher, 2 em Fortaleza e o outro em Juazeiro do Norte, com atuação também nas comarcas de Crato e Barbalha. É de grande importância o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher nesta região, de desafogar as outras varas criminais, né? Porque a demanda aqui é muito grande. Eu tenho concedido diariamente dezenas e às vezes até centenas de medidas protetivas. Para um melhor atendimento, a segunda unidade, recém-criada na capital, ganhou novas instalações. Criamos esta sala onde é prestado o atendimento reservado, humanizado e resolutivo. Nesse espaço, é possível que as pessoas que compareçam sejam vítimas, réus, testemunhas, advogados, advogadas, esclareçam todas as suas dúvidas a respeito do trâmite processual. A juíza Tereza Germana explica que o combate à violência passa por prevenção e atuação efetiva. A primeira situação é a realização de campanhas preventivas e a segunda é a busca diária de eficiência das instituições. E, nesse sentido, nós temos propostas que têm funcionado muito bem, como é o caso, por exemplo, de audiências diárias para analisar os autos de prisão em flagrante. Com isso, nós resolvemos a apreciação dos autos de prisão em flagrante dentro do prazo de 24 horas. Uma outra preocupação que nós temos é que as medidas protetivas de urgência sejam apreciadas no prazo de 48 horas, porque nós sabemos que, na maioria dos casos, as vítimas podem estar correndo riscos à sua integridade física ou psicológica. E justamente para o cumprimento dessas medidas protetivas, o acompanhamento das vítimas é fundamental. A Central de Medidas Protetivas entra em contato com aquela vítima para saber como é que está a situação atual, se as medidas estão sendo cumpridas, no caso de um afastamento, se aquele agressor realmente se afastou, se ele está voltando, se é um caso de ter um acompanhamento mais de perto, né, pelo Ronda Maria da Penha. E a Central faz todo esse trabalho. Então, é esse canal de comunicação da mulher. E isso tem salvado muitas vidas. E foi esse trabalho que evitou o pior e deu mais tranquilidade para a mãe de uma vítima. Com traumas e sequelas, a filha não quer parecer, mas Dona Márcia Guimarães diz que as medidas evitaram a possível morte da filha dela. Um ano atrás, a minha filha arranjou um namorado, né? O primeiro namorado dela. Eu descobri que ela sofria abuso psicológico e físico dele. Ela entrou numa depressão profunda e foi onde eu resolvi tomar as medidas. Ela foi ameaçada, eu fui ameaçada, minha família foi ameaçada. E a medida protetiva está aí para isso, para ela adiantou, para a gente adiantou. Mas se a gente não acreditar,
Quantos feminicídios estão por aí? Porque as mulheres se calam. Tem que abrir a boca mesmo. Dona Márcia ressalta a importância de toda a sociedade não fechar os olhos para o problema. Porque para os vizinhos é fundamental, se escutar um grito, salvou a vida da minha filha. Se esse vizinho hoje vê essa reportagem, ele vai saber quem eu sou, ele vai saber qual foi a porta que eu bati. E agradecer. Magistrada há 26 anos, 13 deles atuando com casos de violência contra a mulher, Rosa Mendonça diz que reconhecer os diferentes tipos de violência não é uma tarefa fácil para as vítimas. Lá no juizado, existe uma série de banners espalhadas pela unidade. Naqueles banners são descritos os diversos tipos de violência contra a mulher. A violência física, a violência sexual, dá o exemplo do que seja a violência sexual, a psicológica, e a moral e a patrimonial. Então, as mulheres, quando estão aguardando para adentrar a sala de audiência ou para ser atendidas pela equipe, elas ficam olhando, né, aqueles banners e ficam refletindo. Aí ela disse, mas eu não sabia que isso era um tipo de violência, porque eu sofro isso todos os dias. O acolhimento também se dá por meio de ações lúdicas. Assistente social há 10 anos, no primeiro juizado, Jorge Guedes leva conscientização por meio da arte. A gente tem um trabalho muito bacana lá no juizado, que é o Grupo Ressignificarte. Eu sou também cantora, compositora. A gente leva música, a gente debate a violência com as mulheres através das músicas. A luta na defesa do direito à vida sem violência já virou até marchinha de carnaval premiada. Violência contra a mulher, a gente mete a colher. Já deu para perceber que o enfrentamento à violência contra as mulheres é agenda constante no judiciário. A Semana pela Paz em Casa ocorre ao longo do ano e prioriza os processos da Lei Maria da Penha e de feminicídio. Diversas campanhas também são idealizadas para auxiliar no combate. A mulher, muitas vezes, ela demora a buscar auxílio, mas o Poder Judiciário vem, ao longo do tempo, participando de várias campanhas e nessa gestão eu acredito que tudo isso será muito mais trabalhado com relação a isso, de que a mulher não deve deixar o Poder Judiciário como último refúgio. Ela deve simplesmente trazer para cá, muitas vezes, uma situação que ainda possa ser contornada, em que ela não tenha sofrido a violência. A presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, cargo ocupado pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, planejou o Programa de Desenvolvimento de Líderes Femininas no Judiciário. A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira inicia o legado como presidente do Tribunal de Justiça, sendo a terceira mulher a assumir o mais alto cargo do judiciário cearense em quase 150 anos de história. Magistrada há 34 anos, 11 deles como desembargadora, Nailde Pinheiro Nogueira planejou uma gestão com mais acolhimento e humanização. Visando ao acolhimento daqueles que mais necessitam de auxílio e apoio, com o objetivo de propiciar um poder judiciário efetivamente aberto e inclusivo para todos. O início dessa história começou antes mesmo do ingresso na magistratura. Nasceu a partir do sonho da jovem natural do município de Aurora, no interior do Ceará, que enxergou nos estudos o caminho a ser percorrido para chegar até aqui. Tenho que me lembrar nesse momento e falar na minha mãe, a dona Josefa, que atualmente conta com 90 anos de idade, mas que é uma pessoa que realmente, desde criança, ela procurou me educar com essa organização, com esses princípios morais. Mesmo sabendo que não seria fácil, o desejo de contribuir para que outras mulheres também acreditassem na possibilidade de chegar aonde anseiam foi maior do que os obstáculos. Me sinto assim cada vez mais responsável em estar ocupando o cargo hoje de presidente. Primeiro porque vejo que depositaram e depositam muita confiança na pessoa da Nailde, no trabalho da Nailde. E é isso daí, gente. Há 34 anos eu sou magistrada e sempre trilhei o meu caminho, no caminho de que eu teria que ter a bravura, eu teria que ter compromisso com a minha instituição.
Nailde Pinheiro Nogueira era professora e escrevente de cartório quando decidiu ser magistrada. Realizou o sonho em 1986 ao ser nomeada juíza da comarca de Marco. Atuou em outras varas do interior e de Fortaleza até 2009, ano em que foi promovida a desembargadora do TJCE. Exerceu os cargos de vice-presidente e depois presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, além de ter sido vice-presidente do Tribunal de Justiça. Em janeiro de 2021, assumiu a presidência com o compromisso de formar lideranças femininas no judiciário por meio do Programa de Desenvolvimento. O principal objetivo é promover um ambiente organizacional mais favorável à atuação das mulheres no âmbito do judiciário em situações de liderança. E também capacitá-las para desenvolver as suas competências de líderes e de gestão. A gente pode resumir as principais entregas como de uma política interna de valorização da mulher, um programa de capacitação, não apenas para as mulheres, mas também para os homens, né? As mulheres para desenvolver aquelas competências de liderança e de gestão. E para ambos, uma discussão sobre todos aqueles fatores comportamentais que impactam negativamente em relação à igualdade de gênero. As ações de valorização e capacitação de servidoras e magistradas do Judiciário cearense já estão sendo executadas. Debates sobre a temática e elaboração de planos e diagnósticos fazem parte dos primeiros trabalhos, frutos da implantação do Programa de Desenvolvimento Feminino. Eu acho de extrema importância se falar sobre isso, sobre a ocupação dos espaços femininos em cargos de chefia, de liderança. Porque, tradicionalmente, o nosso ambiente é muito masculino ainda. Ninguém vai ensinar ninguém, a gente vai desenvolver habilidades e competências. Hoje, no Judiciário do Ceará atuam 4.431 mulheres, o que representa mais da metade da força de trabalho da Justiça. Hoje, a mulher ela já ocupa cada vez mais cargos de gestão, está deixando uma marca positiva, que isso aí só tende cada vez mais a crescer. São mais de 2 anos à frente da maior comarca do Ceará. Função que foi exercida somente pelas desembargadoras Aurímora Costa e Águeda Passos. O caminho que começou a ser trilhado lá atrás, na história do Judiciário, aliado à competência e à determinação de Ana Cristina Esmeraldo, fez dela a primeira juíza a ser diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua e a ser reconduzida ao cargo, que continuará exercendo por mais 2 anos. É um processo que eu vejo que é muito mais de avanço da sociedade, de forma mesmo que a cultura comece a observar os próprios atos que minimamente vão reforçando aquele machismo que, embora não seja expresso, embora às vezes você nem perceba, você acaba por contribuir para que ele continue. Então, quando a gente tem mais mulheres numa gestão, isso aparece menos e, naturalmente, ele vai se desfazendo no tempo. A condição necessária para se exercer qualquer atividade nunca vai depender do gênero, vai depender dos requisitos, das competências, se tem habilidade, se tem conhecimento técnico. O Fórum das Turmas Recursais sempre recebeu o toque feminino desde a criação no ano 2000, na gestão da primeira mulher a presidir o TJCE, a desembargadora Águeda Passos. Naquele período, a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira fazia parte dos juízes das turmas recursais. 21 anos depois, ocupa o cargo de presidente. O Tribunal de Justiça hoje conta com 14 desembargadoras. Esse número ele foi muito menor, mas a mulher ela tem ocupado o seu espaço. E para isso eu digo que quem hoje exerce a magistratura, construa a sua vida, que mais tarde vocês chegarão onde hoje aqui eu ocupo esse espaço. Mesmo com o aumento da participação feminina nos últimos anos, ainda há muito que avançar. A oficiala de Justiça Ana Carmen Fontinelli, que atua há 10 anos na comarca de Chorozinho, região metropolitana de Fortaleza,
encontrou força até mesmo em situações desconfortáveis que vivenciou ao longo da carreira. A habilidade só evidencia cada vez mais a importância do papel da mulher na construção de um futuro melhor. Na verdade, todas essas situações desafiadoras, mais difíceis, como mulher, né, a condição de ser oficial de justiça, não trouxeram simplesmente reflexões de como se comportar, de como atuar daquela diligência para frente, mas também de manter firme o entendimento e a determinação de que nós, mulheres, precisamos lutar pelo nosso espaço de uma forma mais resiliente, tem que ser forte, tem que ser determinada. É claro que as mulheres cada vez têm avançado mais, né, têm ocupado mais espaços, têm participado mais. Há 4 anos atrás, os principais gestores do Poder Judiciário no estado do Ceará eram 3 homens, né? Isso, presidente, vice-presidente, corregedor. Os 10 juízes auxiliares desses gestores eram homens. O diretor do fórum era homem. E 2 anos depois, que foi na gestão que se findou, isso melhorou um pouco. Tínhamos uma mulher ocupando a vice-presidência do tribunal, dentre os 10 juízes auxiliares tínhamos uma mulher e a diretoria do fórum era ocupada por uma mulher. Atualmente, temos uma mulher na presidência do tribunal, temos 3 juízas dentre os 10 juízes auxiliares dos gestores e temos ainda uma mulher na direção do fórum. Esta edição do Judiciário em Evidência termina aqui. Você pode assistir novamente no nosso canal no YouTube, TJCE Oficial. Muito obrigado pela companhia e não perca o próximo programa.